Olá pessoal, tudo bem? Como você tá? Aqui Cleverton Vieira vos fala e seja bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. É uma honra e um prazer estar contigo aqui, poder dividir um pouquinho mais da palavra de Deus, porque eu creio que a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Muitas vezes a gente procura respostas em tantos lugares, certo? Mas a palavra de Deus, que é algo acessível, até se você não pode comprar uma Bíblia, tem Bíblias gratuitas aí na internet, online, e vai ser algo que pode mudar a sua vida de maneira significativa. Então, vem para cá. Então, eu costumo dizer aqui que o Pequenos Goles de Água Viva consiste em trazer respostas bíblicas para situações do nosso cotidiano. Então, vem junto, vem tomar desse gole junto comigo aí, vai ser bênção, senta aí e vamos lá. Se você ainda não está inscrito no meu canal lá no YouTube, acessa lá, tô lá como Cleverton Lima Vieira, você vai poder ver mais de 150 mensagens. Eu creio que alguma vai falar de maneira especial e vai fazer pelo menos você pensar de maneira diferente em algum aspecto, tá bom? Então acessa lá, se inscreve no meu canal no YouTube, marca lá o sininho para você ver notificações quando tiver vídeo novo. Você pode me encontrar também no Instagram, no Facebook, em todos eu tô como Cleverton Lima Vieira, você vai poder ver as mensagens lá também. E tem até alguns videozinhos curtos, mensagens curtas lá no TikTok, Reels no Instagram. Então, tem inúmeras maneiras aí de você ter contato com a palavra de Deus, tá bom? E compartilha esse vídeo, não é só para o canal, não é para o canal ficar conhecido, não, para a mensagem ficar conhecido, porque Jesus nos pediu, ide ao mundo. Então, pela internet é a maneira mais fácil de a gente ir pelo mundo. Você compartilhando essa mensagem pode causar uma diferença tamanha na vida de alguém. Então, compartilha, vamos fazer o que o Senhor Jesus nos pediu. Assim, nós dois, eu e você que está assistindo, estamos cumprindo o que o Senhor Jesus nos pede, tá bom? Vamos lá então, gente. Vamos para a mensagem de hoje. Você talvez está vendo o título aí, Sou eu capaz de matar? Qual foi o primeiro pensamento que veio aí quando você leu esse título aí? Você deve ter pensado, eu matar? Eu não, nunca, Deus me livre. Eu nunca fiz isso, nunca faria. E aí, será mesmo? Vamos fazer uma reflexão aqui. Como eu costumo dizer, nós lemos aqui alguns trechos bíblicos. Hoje eu vou ler 2 trechos bíblicos aqui com vocês. E depois a gente vai fazer uma reflexão aqui, tá bom? Perdão. O primeiro trecho bíblico que eu vou ler com você está em Tiago 3. A gente vai ler do 1 ao 12. É bem importante que você preste atenção no que vai falar aqui agora. Se possível, depois pegue esse trecho aí também na sua casa, leia, se aprofunde aí, que você vai ver que coisas preciosas você vai conseguir tirar disso aí. Vamos lá. Tiago 3, a partir do 1 até o 12, diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha só. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de muitas coisas, não é verdade? Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que duro que está falando aqui. Continuando. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então aí tá falando uma série de coisas, né? Tá falando aí que a gente consegue dominar, ali o navio pode ser guiado por um leme ali pequenino. Animais, quando a gente amordaça, coloca ali coisas na boca dele, a gente consegue domar, mas nós, com a nossa língua, nós não conseguimos domar. Animais nós domamos, ele fala aqui, né, nesse trecho bíblico que lemos, mas a nossa língua a gente não consegue domar. E ele fala aqui que da mesma boca procedem bênção e maldição, e isso não pode existir. Como com a mesma boca a gente abençoa a Deus e amaldiçoa a pessoa do nosso lado. E aí ele dá esse exemplo. Pode sair água doce e salgada do mesmo lugar? Não. Nós temos que ser fonte de uma coisa só. E aí Provérbios 18, 21. Bem curtinho, mas diz isso aqui pra gente. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aí a Bíblia fala tantas coisas, né, sobre a língua, mas aqui esses dois trechos bíblicos a gente vê que um completa o outro aí. Na verdade, a Bíblia se completa por inteiro, né? Nada na Bíblia pode ser solto, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar sobre isso. Então aqui o primeiro trecho que nós lemos falam dos males ali que a língua pode causar, que a língua é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha aí, veneno mortífero. Lembra do tema? Sou eu capaz de matar? E aí o outro trecho fala que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vamos lá. Então, voltando à pergunta que eu fiz para você antes ali de lermos o trecho bíblico. Quando você viu essa pergunta, sou eu capaz de matar? Qual que foi a primeira coisa que veio à sua mente? Qual que foi a primeira resposta que talvez você teve o ímpeto aí de dar? Lógico que não. Com certeza não. Mas se a gente for por outro lado, né? Nós não matamos talvez ali, né? Usando uma arma, sei lá, algo de alguma forma com as nossas mãos ali. Mas e se formos falar da língua, desse órgãozinho tão pequeno, mas que pode dominar a gente? Domina a gente, ele se vangloria de muitas coisas, certo? A gente não se vangloria de coisas, talvez que nós tenhamos falado. Tem grandes aí, talvez, oradores, né, que se vangloriam aí de coisas que eles falaram. Tantas pessoas manipulam outras através da língua. Então, quanta coisa que a nossa língua pode causar. Então, se a gente vê esse trecho, o primeiro trecho que nós lemos, talvez ali quando a gente está lendo, a gente fica meio horrorizado, mas é isso. Reflita você. E aí ele fala depois que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quando a gente pergunta se somos capazes de matar alguém, claro, você talvez não pegaria uma arma de fogo para atirar em alguém. Deus abençoe que não, em nome de Jesus. Você não faria isso, não pegaria uma arma branca talvez para atingir alguém ali, fazer isso. Mas e com nossa língua? Será que nós não temos matado? Muitas vezes... muitas vezes não, com toda certeza, o que a gente fala machuca mais que talvez uma agressão física, certo ou não? Quanta coisa, ele fala aqui que a língua tem poder sobre a vida e a morte, tem. Quantas vezes, talvez, para nós refletirmos, tá? Tô falando nós, mas aí que deixe Deus falar com você. Mas quantas vezes, talvez a gente não tenha matado sonhos, não tenha matado ali ministérios, não tenha matado ali objetivos que pessoas tinham, não tenha matado até literalmente vidas. Porque dependendo da fase da vida que a gente lança algumas coisas para as pessoas, aquilo vai acabar. Quantas pessoas talvez não vivem presas por talvez algo que nós falamos? Nossos filhos, o que nós temos falado para os nossos filhos? Então, se a gente pergunta, sou eu capaz de matar? Podemos.
o que nós falamos pode machucar muito mais que uma agressão. Às vezes talvez você pense, você que é pai, eu sou pai aqui de um menino e uma menina, talvez a gente pense, eu não tenho costume de bater, nunca levantei a mão para os meus filhos, mas e o que você fala? Será que não está machucando de maneira igual? E eu não estou falando aqui para você não repreender seus filhos não, porque a Bíblia diz que temos que repreender sim, tá bom? É para ilustrarmos aqui isso que nós estamos pensando, porque muitas vezes a gente pensa, não machuco ninguém, eu sou bonzinho, mas como está a nossa língua? Nós falamos aí das pessoas para todo mundo. E aí, matamos ali objetivos, matamos ali alguém talvez que está ali numa caminhada ali, talvez na sua carreira, no seu ministério, e a gente vai falar e mata aquilo, vai falar às vezes para aquela pessoa, que aquilo vai machucar de maneira às vezes gigantesca, ou a gente fala para os outros, que aí também vai matar da mesma maneira. Só que, você viu o segundo trecho que nós lemos? Os que gostam de usar a língua comerão do seu fruto. Coisas voltam. Imagina só essa situação, só para a gente ilustrar aqui. Aquela pessoa que fala de um, fala de outro, fala de outro, fala de outro. Ela pode derrubar ali um, outro, né? Matar o sonho de um, o objetivo de outro, desanimar aquele outro. Mas uma hora ela vai comer daquilo. Por exemplo, tá bom? Imagina alguém que fala de todo mundo. Vai chegar uma hora que as pessoas vão juntar as coisas, aquela pessoa ali, a confiança com relação a ela vai ser abalada, certo? E aí ela vai comer os frutos daquilo. Por quê? Conquistar a confiança é difícil. Reconquistar é muito mais. Concorda comigo ou não? Então, querido, pense nisso. Às vezes a gente pensa, puxa, eu não mato ninguém, eu sou bonzinho, mas e o que nós temos falado? Será que não tem matado pessoas, não tem matado chamados, não tem matado carreiras, não tem matado ministérios, não tem matado sonhos? Cuidado com o que nós falamos, cuidado com a nossa língua. Mas a Bíblia também fala que a nossa língua tem poder sobre a vida. Gere vida através da sua língua, através do que você fala. Anime pessoas, faça pessoas acreditarem em grandes coisas. Nossa língua tem poder dos dois, da vida e da morte. E aí? Para qual que a gente vai usar? Espero que essa palavra tenha abençoado sua vida, feito você pensar, tá bom? Compartilhe ela para que mais pessoas sejam alcançadas. E quero deixar aqui para você aquele abraço, aquele beijo. Fica com Deus e até a próxima mensagem. Deus te abençoe.